10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, eu ainda tô aqui no meu bunker 002, mais uma vez com o nosso amigo Rafael. Olá, gente! E, Rafa, lembra pra mim, por favor, que eu tô esquecida hoje. Qual que é a primeira regra de um apocalipse zumbi? A primeira regra Sim. é não participar de um apocalipse zumbi? Deveria ser essa. Olha... Pra mim, sabe qual é? Qual? É nunca confie nas autoridades. Você sempre vai se dar mal. Verdade. A gente tem muitos exemplos aqui nesse podcast. Sim. Toda vez que a gente vê um filme de apocalipse zumbi, a pior decisão que o protagonista toma é confiar nas autoridades. Sim. Rafa, essa semana, falando aí em filmes de zumbis, de terror, a gente tem uma sobrevivente. Sim. Que a gente tá muito feliz que a gente encontrou ela. Muito. E que ela topou participar desse episódio com a gente. E eu vou pedir pra ela se apresentar. Olá, eu sou Carissa Vieira e eu sou uma grande fã de filmes de terror. E, enfim, eu tô bem feliz de falar especificamente desse filme porque, enfim, como pessoa negra que sou, é muito interessante falar de um filme com representação negra, onde o protagonismo é negro. Sim. Mesmo que, assim, seja complicada a situação dele. Carissa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Já tenho que deixar isso agora. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser maravilhoso. Então, para vocês que estão vindo também, vão conferir o canal da Carissa agora, tá? A gente vai falar mais sobre o canal dela no final, mas a gente tá muito contente porque a gente tava conversando que a gente tem aprendido muito com o conteúdo dela. A gente falou aqui que essa temporada a gente só vai trazer gente que manja. E estamos cumprindo, vocês viram no episódio passado. E nesse episódio é só o pessoal assim que realmente vai acrescentar muito aqui pro nosso conteúdo. Porque a gente também fez esse podcast porque é um aprendizado pra gente. Então a gente tá sempre aprendendo e trazendo convidados que sabem muita coisa, que vão acrescentar muita coisa pra gente. Muito obrigada também. Vamos falar então sobre qual que é o filme desse episódio. Falando em zumbis, falando em terror. É um filme clássico que é The Night of the Living Dead, de 1968, ou A Noite dos Mortos-Vivos, que é dirigido pelo Jorge Romero. E sobre o que fala esse filme? Esse filme, ele segue exatamente todas as regras que um filme de zumbi deveria seguir. Ele é sobre esses mortos-vivos que comem gente, que você só consegue matar se você acertar na cabeça deles. Se você for mordido por um deles, você também vira um deles. E, como em todo filme de zumbi, o maior problema são os vivos, não são os mortos. Sim. Aí você pensa, todos esses, né, parece um filme normal que segue todas as regras, os clichês de filmes de zumbi. Até que você descobre que esse foi o primeiro a fazer tudo isso. O Jorge Romero inventou todas essas regras que hoje em dia todos esses filmes começaram a fazer até que virou um clichê, certo? Carissa, o que a gente queria saber? O que você gosta? A gente já falou, né, um pouco, já deu pra entender mais ou menos, mas o que você mais gosta nesse filme que fez você escolher esse filme? Eu gosto muito de como, na verdade, a trajetória do Romero, né? Eu acho que o gênero do terror, ele traz sempre crítica social. A gente tem as pessoas dizendo falando de pós-terror, mas, assim, na verdade, como se só os filmes lançados agora, eles tivessem crítica social, mas uma das coisas que mais me interessa no gênero como um todo, e a gente vai procurar e vai encontrar filmes na década de 50, 60, 70, que traziam essa crítica social, e até porque, em vários aspectos, o gênero do horror, ele faz alegorias a vários problemas que a gente tem, é um gênero extremamente político,
sabe? E por mais que a gente possa se entreter com ele de várias formas, uma das coisas que para mim é mais interessante no gênero como um todo é o quanto ele vai trazer de crítica e ele vai falar de questões essencialmente humanas, sabe? E o interessante em pegar A Noite dos Mortos-Vivos é exatamente isso. O filme, ele não é uma história simplesmente, vamos ver um monte de gente correndo, de gente não, né? De zumbi correndo atrás de humano e tentando matar as pessoas. Mas, na realidade, ele é uma grande crítica social e, enfim, tá em tudo ali. Desde o início até o final do filme, você vai encontrar diversas críticas, diversos pedaços ali que estão para te incomodar e para te fazer pensar, sabe? Então, é muito mais do que simplesmente um filme de entretenimento, e é um grande entretenimento. Para ver esse filme no cinema ano passado, e foi quando a gente podia ir para o cinema com frequência. Saudade. Porque agora a gente já está entrando, né, nessa parte. A gente já está chegando no fim do mundo, de fato. Exatamente. Daí vem o nome do podcast. Mas, enfim, foi uma experiência muito incrível e eu acho que, e curiosamente, era um filme que eu queria muito ver e eu nunca tinha visto. Então, minha primeira experiência com esse filme foi direto no cinema. É meio mágico, né, passar por esse tipo de situação, por ver esses filmes clássicos no cinema. E eu lembro da sensação, sabe, dos sustos e do medo e da tensão e o impacto que o final do filme teve. E aí você pega 2020 e todas as questões raciais que a gente teve nesse ano, que a gente está tendo uma pandemia, que é isso, uma pandemia, é um negócio mundial, sabe? E a gente vê o quanto negros e policiais ainda são... a violência policial ainda é uma coisa tão forte dentro da comunidade negra, sabe? Ainda massacra tantos negros, e aí você pega o final de A Noite dos Mortos-Vivos e você pensa, eita, o filme é de 68 e ele reflete em hoje, assim, com uma facilidade enorme. E todas as discussões entre brancos e o único personagem negro que a gente vê dentro do filme, elas ainda são extremamente pertinentes. Sim. E aí você se pergunta, de fato, o zumbi é o mais perigoso? Ou o mais perigoso é o ser humano que aparentemente está ali, saudável e perfeito? Sim. Com muitas aspas. Nossa, eu concordo com tudo que você falou. Esse filme parece muito atual mesmo, assim, né? E é interessante que esse subgênero do terror, do zumbi, né, aliás, ele sempre foi atrelado a alguma crítica social da época, né? Então a gente começa lá, por exemplo, com White Zombie, que na verdade era uma crítica, né, racista, né? Mas um medo ali da cultura haitiana, né? Da cultura voodoo. E depois a gente tem O Reis dos Zumbis, A Vingança dos Zumbis, que já são filmes que já vão falar dessa propaganda antinazista, né? E aí a gente chega com Night of the Living Dead, que vem com essa questão racial muito forte. E assim, eu acho que o mais engraçado é o que o George Romero, ele fala que ele não pensou nisso, né? Eu acho que isso que eu ia falar. O que você acha sobre o negócio da intenção do autor? Porque ele fala em entrevistas... ele fez um filme, em 1968, com um protagonista negro, em que existe tensão o tempo todo, não é dito, mas tem essa tensão o tempo todo entre ele e os outros personagens que são brancos. E tem aquele final, que a gente aqui, já falando, a gente sempre dá spoiler, gente. No final, ele passa por tudo aquilo, ele sobrevive para depois ser morto pelos policiais que estão ali. Então você fala assim, cara, não é possível que esse cara não teve a intenção de fazer, mas ele fala que não. O irônico é que pra mim faz todo sentido ele dizer que não teve a intenção, sabe por quê? Porque ele era um homem que sofria com isso o tempo todo. Então, era intrínseco à personalidade dele, era intrínseco a quem ele é. Então, quando ele ia fazer os filmes, ele não necessariamente precisava pensar nisso, porque já era algo que fazia parte da vivência dele. Então, sei lá, eu vou falar de um filme recente, mas só para ilustrar. É pegar o Nós, do Jordan Peele, que, diferente do filme Corra, tem uma crítica social à questão racista, né? Tem uma crítica ao racismo muito explícita. No Nós, isso não vai estar lá de forma explícita, mas está lá. Porque é isso. A partir do momento que ele coloca
uma família negra de pele retinta, independente dele estar falando sobre racismo ou não, ele automaticamente está falando sobre racismo. Porque aquelas pessoas não existem sem o racismo. Então, ele colocar um protagonista negro na década de 60, nos Estados Unidos, quando a gente pensa na questão de como eram os Estados Unidos, é intrínseco, é automático, sabe? E a violência policial é algo que existe desde sempre ali. Na verdade, anos 50, segregação racial era absurda. Brancos e negros não podiam estar nos mesmos ambientes, existia uma separação. Negros não podiam usar os mesmos banheiros, enfim, eles tinham lugares específicos dentro dos ônibus. Então, ele não precisava pensar nisso. Talvez hoje se eu for escrever alguma coisa e pensando nas diferenças, inclusive, entre a minha vivência e a vivência de um homem negro, a minha vivência e a vivência de uma mulher negra retinta, são coisas distintas e a vivência dentro do Brasil é distinta também. O racismo aqui ele passa pelo colorismo sempre. Sim. Então, pessoas negras elas vão ter vivências diferentes por conta do tom de pele, mesmo todas sendo negras, e por causa dos traços. Quanto mais crespo seu cabelo for, mais racismo você vai sofrer, enfim. Então, é uma experiência um pouco diferente. Não que lá nos Estados Unidos ou que na Europa, enfim, não exista essa coisa do racismo que passe pelo colorismo, mas existe uma diferença, porque a formação do povo negro no Brasil foi diferente. Então, para mim, é isso. É curioso ouvir que ele não tenha pensado, porque eu acho que se eu fosse fazer, eu ia pensar. Era uma coisa que eu pensaria e colocaria. Eu não botaria uma violência policial de forma aleatória. Mas, para ele, na década de 60, onde aquilo ainda era mais latente e com muitas ressalvas, porque, como eu disse, 2020, a quantidade de negros que morreram esse ano por conta da brutalidade policial e, enfim, o quanto esse assunto está em alta por causa de toda a violência que aconteceu em plena pandemia também. E é assustador pensar que as pessoas podem estar morrendo, ao invés de estar morrendo pelo vírus, que não é bom, é péssimo. Mas elas não têm nem direito de morrer por uma doença. Elas estão morrendo pela brutalidade policial, porque nem o direito de ficar doente a pessoa tem. Sim. Nem de se resguardar dentro de casa. Então, eu acho que vem disso, sabe? Ele passava por isso o tempo todo, então, a vida dele já é uma história de terror. Então, o zumbi é só um extra. É engraçado mesmo, você falando sobre o vírus agora, mas pessoas morrendo pela violência policial, porque é um filme de zumbi. Né? É um filme em que a gente tá preocupado com alguma coisa contagiosa e, ao mesmo tempo, a maior preocupação é com os vivos e com o racismo e com os problemas sociais dos vivos. Engraçado mesmo, das pessoas que não estão doentes, né? No nosso caso aqui. Tem uma coisa interessante sobre esse final, que eu acabei lendo um capítulo que falava sobre esse filme no Horror Noir, que foi indicação da Carissa, inclusive, então muito obrigado, que ela justamente fala disso, né, que essa cena é uma das mais realistas, porque justamente você coloca ali esse personagem negro, né, sendo assassinado na testa, né, na cabeça, pelos seus inimigos naturais, né, os policiais. E assim, isso hoje a gente vê a mesma coisa, né, e é interessante que o ator, né, o Duane Jones, acho que é assim que se pronuncia, que ele fala que a comunidade negra talvez não gostaria que o filme terminasse de outra maneira, né, porque ficaria um pouco confuso se ele tivesse sido salvo justamente por pessoas brancas que são as inimigas naturais, principalmente naquela... É uma pequena cidade, né, ali dos Estados Unidos, né, que, enfim, tem uma história muito... Sul, né? Sim, muito racista, enfim, e seria muito controverso, né, então eu achei isso muito interessante, porque coloca justamente essas questões, né. Quando a gente pensa nisso, o filme cresce. Sim. Pelo menos pra mim, assim, se a gente tira toda essa questão da polícia, me dá raiva pensar que ele passou por tudo aquilo e morreu.
Mas aí você pensa que é uma cidade no sul, que seriam salvadores brancos. E nossa, não! Sim. Que erro! Um salvador branco da polícia para piorar. É verdade. É o final que deveria ser, que o filme pedia, né? Sim. E é engraçado, e o final, ele é muito pesado, porque depois aparecem imagens. Eles não se contentam só em matar nosso protagonista na nossa frente, fazer isso. Eles mostram as imagens dos policiais levando o corpo, assim, com ganchos. E é muito horrível. E eu acho que esse filme é engraçado porque ele não começa tão horrível. Ele faz a escalada que ele faz no jeito que é perturbador, fica cada vez mais perturbador. Ele começa muito... Eu achei, quando começou, eu falei... vai ser esses... Porque foi a primeira vez que eu assisti, sabe? Então eu achei assim... vai ser esses filmes antigos que não são tão perturbadores quanto os filmes de hoje em dia. Porque a gente já viu muita coisa, assim, pesada, né? Nos filmes de hoje em dia. E eu achei que ia ser isso. Eu falei assim, não, é mais pra mostrar como começou todo o gênero, mas ele não vai ser tão perturbador. Até o primeiro zumbi, ele é mais bonitinho, ele é mais ajeitadinho, não é? Ele não parece estar morto. Até que a primeira moça que aparece lá, ela confunde e tal, ela vai falar assim, vai pedir desculpa pra ele. E até lembrou meu tio, o primeiro zumbi, muito parecido com meu tio. Eu falei, não é tão ruim assim. Aí vai piorando, até que chega num ponto em que você vê uma menininha matando a própria mãe, que é uma cena pesada, e nesse ponto você já tá, meu Deus do céu. E daí aparece mesmo, eu achei que, eu falei assim, não, eu até tinha feito uma anotação enquanto eu tava assistindo, falei assim, eles não mostram nada, eles não mostram zumbis comendo, até então não tinha aparecido nada, a gente só sabia pelo noticiário, e eu falei assim, será que é porque na época, sei lá, por classificação, alguma coisa não podia mostrar, até pensei isso, mas não, ele tava levando a gente nesse senso de segurança e achando, não vai mostrar nada, daqui a pouco começa a piorar, até que chega nesse final em que você tá, meu Deus do céu, o que é isso? Eu acho que essa escalada que ele fez foi muito, muito boa, assim, pro ritmo do filme, sabe? Pra te levar nisso e ficar cada vez mais perturbador, porque é verdade, né? Eu acho que hoje em dia tem vários filmes de terror, eu não assisto tantos, que você tem muito mais conhecimento nisso e tal, eu não vejo, mas assim, o que eu vejo é, às vezes, o erro que não assusta tanto, ou não te perturba tanto, é mostrar logo de cara, já dar os jump scares, já, sabe? E em vez de te dar igual esse filme fez, eu acho, foi genial o que ele fez, de te dar essa segurança e de repente ficar cada vez pior, até que você acaba o filme arrasado. Nossa, é exatamente isso, eu saí do cinema, quando eu vi esse filme a primeira vez, arrasada. Eu estava, eu saí de casa pra ver. Era um festival, foi quando eu conheci o Horror Noir, inclusive, porque era um festival de cinema de horror negro, com filmes que faziam parte do livro e tem um documentário também. Sim, inclusive, a única vez que foi possível assistir esse documentário, porque esse documentário é impossível de se assistir, Sim. Entendeu? O Shudder não lança nesse país e você não consegue assistir esse documentário de jeito nenhum, em nenhum lugar. Então, quem não viu no cinema nessa mostra que teve no Centro Cultural São Paulo, não verá jamais, pelo visto. Eu acho que só tá no Shudder, né? Nos Estados Unidos. Shudder. Então, se alguém dos Estados Unidos aí, tá, estiver ouvindo a gente, quiser passar a sua senha do Shudder, a gente aceita muito, tá? Porque eu também não consegui ver e queria muito ter visto esse filme, porque tem entrevistas até de cineastas bem mais recentes, né? Tipo, o Jordan Peele tá lá. E, enfim, nossa, parece ser incrível esse documentário. Ai, que pena que eu não consegui assistir. Mas eu acho... é isso, né? Faz todo um panorama do cinema negro de horror. Eu acho que isso que a Ellen falou de o filme não ser muito aterrorizante, né, para aquela época e antigamente não, eu acho que se deve muito também à história do cinema de horror, né, porque basicamente na década de 60 que se começou a produzir esses filmes de horror mais violentos e mais aterrorizantes, né, ali começando em 60 basicamente com Psicose, né, já era um filme bem mais violento, enquanto antes disso a gente tinha basicamente os filmes da Universal, né, monstros tipo Frankenstein, Drácula. Inclusive eu assistindo Frankenstein agora, não é nada de aterrorizante, é assim, praticamente uma aventura, um romance, enfim, é muito diferente mesmo.
Apesar que o livro não é assim não, viu? Eu terminei o livro que eu tava falando pra você. Terminei o livro e tem uma coisa muito mais filosófica, enfim. Não é o assunto do nosso de hoje, mas assim, uma coisa muito mais filosófica e diferente. E o monstro é diferente também. Ele é muito mais meio estranho, assim. Uma pele amarelada, o negócio de aparecer às vezes. É bem um zumbizão mesmo. Ele é um zumbizão, assim, eu acho. Um Frankenstein. Mas enfim. Uma coisa que eu achei nesse filme, apesar ele tem a representação desse protagonista, que é um homem negro, mas as mulheres, por outro lado, são umas inúteis, né? Tipo, elas estão ali ou pra atrapalhar, ou pra não fazer nada, ou pra ser, tipo, um rostinho bonito. Tipo, tem aquela... Eu não lembro o nome da personagem. Tem um casal novo lá, em que a moça, inclusive, eu até achei estranho, porque todo mundo tava atuando tão bem, tal, o antagonista e o protagonista estavam umas cenas bem legais, e entra ela, e nossa, como é ruim a moça. Eu achei ruim, pelo menos. Que ela, né, o cara fala com ela, fala, não, a gente vai ter que sair, porque falaram que a gente vai ter que encontrar um lugar onde tem hospital, tem isso, tem aquilo, explicando pra ela lá. I know all that. Ela falava assim, eu falava, gente, achei a moça bem ruim, assim, mas ela tem bem aquele padrão de beleza do cinema da época, né? E eu achei que ela foi escolhida por causa disso. Aí, de repente, eu com raiva, porque até escrevi bem, bem grande nas minhas anotações, que moça inútil, aquela outra lá, que ela fica... A primeira que aparece, né, e eu achei que ela ia se recuperar em algum momento, ia dar uma virada, ia ajudar em alguma coisa, mas não, ela só atrapalhou até o final, até que ela morreu. Tá certo que ela tava traumatizada ali, eu entendo, mas, poxa, não tinha uma que fizesse uma coisa que preste. E daí, mais colocar uma zumbi peladona ali, essa apareceu, assim, do nada ali, né, tipo... meio gratuito, eu achei que ela tá pelada ali, sabe? Porque tá certo, ela podia falar que ela morreu enquanto ela tava pelada, não sei. Mas não tinha um cara ali, entendeu? Só tinha ela. E eu achei eu acho nessa que o parte... cara tava de calção ainda, né? Né? Tá sem camisa. Eu achei que nessa parte não... Podia ter pelo menos uma mulher útil ali, só isso que eu achei. Nessa pra parte. mim é um incômodo bem grande. Em geral, no cinema eu tenho esse incômodo. Inclusive, a minha pesquisa, enfim, se tudo der certo, é exatamente para olhar relacionada ao corpo feminino dentro do horror, sabe? E eu acho que é um gênero extremamente problemático quando a gente fala de representação feminina. E por mais que esse filme ele tenha essa coisa que para mim é incrível e até certo ponto muito inovadora com relação ao protagonismo negro, porque o negro dentro do horror ele é muito massacrado. Ele não existe muito pouco respeito com o corpo negro dentro do filme de horror. E eu sou uma fã de horror, né? E aí, só que temos um outro problema. A fã de horror que também não consegue sair de um filme sem problematizar a figura feminina, porque é quase impossível. Eu acho que a gente tem visto coisas melhores nesse sentido nos últimos anos, tem um número maior de diretoras mulheres, então isso é melhor. Mas é impressionante como o corpo feminino ele é colocado, e isso é no cinema de um modo geral, ele é tratado de uma maneira fetichizada, e é extremamente problemático isso. O quanto a câmera ela não tem respeito pelo corpo feminino, e aí, em vários aspectos, ela bebe do corpo feminino, de uma forma sexualizando ele, e, ao mesmo tempo, a mulher, em geral, nos filmes, tem muitos filmes de horror onde a mulher, ela acaba... As mortes femininas, elas são sempre mais cruéis, elas sempre sofrem mais, e é como se o diretor ele gostasse, e vários afirmam esse tipo de absurdo, do como é bonito ver uma mulher morrer na tela. Então, eu acho, apesar desse não ser nesse nível, não é um slasher, não é um giallo italiano, onde a gente vai encontrar a mulher sendo massacrada de todas as formas possíveis, e aquilo ainda feito com uma luz belíssima, para você pensar, ai, que lindo, entendeu? Como é linda essa mulher morrendo aí, toda destruída, mas olha essa luz, sabe? Que é um absurdo. Eu acho que o filme não é tão assim,
mas existe a mulher é sempre colocada como um ser subalterno, e ok, 1968, a gente passa pelas ondas do feminismo. Na década de 60 a gente teve uma onda do feminismo, vai entrar para a segunda onda do feminismo também. E aí o que acontece? Quando a gente vê historicamente uma evolução social, ironicamente a gente começa a ver vários filmes de forma mais conservadora. E, ok, eu nem acho que esse filme é essencialmente conservador quando a gente pensa no sul dos Estados Unidos, que é uma área extremamente racista, e que as mulheres, elas existiam para ser figuras do lar, única e exclusivamente. Então, o padrão da mulher sulista, loira, considerada bonita, é muito parecido com o que tem no filme, e elas eram, se a gente vai assistir outros filmes que não tem nada a ver com horror, elas são realmente essas personagens inúteis, que, assim, elas só servem para, muitas aspas nisso, né, mas, assim, embelezar os ambientes. Elas não têm pensamento crítico, pensamento próprio, e o cinema fez muito disso. Óbvio, existe uma outra linha do cinema que você vai encontrar filmes que estão tentando ser mais progressistas, exatamente porque passou pelo movimento hippie, pela onda do feminismo, enfim. Mas muitos filmes, a maioria dirigida por homens, assim, a essência do cinema, e do cinema de horror também. O que é irônico, porque é um dos gêneros onde tem a maior presença de personagens femininas com o maior tempo de fala. Dito isso, não necessariamente de uma forma positiva. Porque nesse filme a gente pode ver, os homens eles falam mais do que as mulheres, mas as mulheres falam no filme. Elas não estão ali caladas e quietas, mas elas são histéricas. Sim. E por causa da histeria, a violência masculina é justificada. Porque elas apanham, elas, sabe? E isso é muito errado. Sim. Faz você ter raiva da personagem. É engraçado que você falou que eles fazem essa violência contra a mulher, de uma luz bonita, em que eles acham bonito isso, de alguma maneira. Porque uma coisa que eu já falei, acho que não nesse podcast, mas no podcast dos nossos colegas, Luz Câmera Podcast, aliás, que a gente indica, sobre filmes em que eles usam, filmes de terror usam também esse trope, né, do estupro da mulher, e daí justifica do tipo, mas são os vilões que estão fazendo isso. Eles estão errados. Mas assim, tá claramente explorando aquela imagem por muito tempo. Não é uma coisa que fica subentendida, não sei o que lá. Ele é mostrado assim, e nossa, super... quando a gente fala, parece que a gente tá sendo... mas incomoda pra caramba. É horrível de ficar vendo isso. E como eu tinha dito no episódio deles, não vai ajudar de maneira nenhuma o problema em si de abuso. Não é como se vai convencer abusadores de que aquilo é errado, ou não vai mostrar o sofrimento. As pessoas sabem do sofrimento da vítima, sabe? Não é uma coisa que eu acho desnecessário mostrar sempre essas cenas, sabe? Eu nunca acho necessário. E eu tenho uma impressão dessa fascinação mesmo do diretor em mostrar, em achar bonito. Ela tá chorando, ela tá sofrendo e tá sendo violentada, sabe? É muito ruim. Eu acho que eu ficaria bem se nunca mais tivesse isso em filme nenhum. Porque a quantidade de filme, e é uma coisa que me incomoda muito, então fica notando mais, o tempo todo parece que aparece muito mais, sabe? Todo que é filme, vários filmes que falam assim, nossa, esse é um filme clássico, esse é um filme bom, aí você vai assistir e tá lá uma mulher chorando, correndo de um cara, e você fala, caramba, mas precisava, sabe? E é verdade mesmo, tem essa fascinação, parece, em assistir. Tem um filme que eu gosto, não sei se você gosta, que é o do Joss Whedon. Não é a Cabana? É a Cabana ou o Segredo da Cabana? O Segredo da Cabana, é isso aí. Você tá falando do livro religioso já. Não. Também, a gente vai falar desse... Não, brincadeira, não vai falar não. Mas assim, O Segredo da Cabana, tem gente que gosta, tem gente que não gosta desse filme e tal, tem umas polêmicas, mas assim, eu gosto da maneira como ele pelo menos chama atenção pra isso nos filmes de terror, em que ele fala, né, tem até os estereótipos ali que os deuses têm que sacrificar, que é o tolo, que é sempre aquele cara que é o
cara que fuma maconha ali, que, né? Tem a mocinha virgem, que também é um outro trope que geralmente ela só sobrevive até o final por causa disso, porque ela é virgem. E a que é punida, que é a... Eu até nem lembro qual o nome que eles chamam, mas geralmente é a mulher que não é pura, que é considerada não pura, então ela sofre as consequências disso. E geralmente ela morre de uma maneira horrível e tal, né? E eu acho que... E nesse filme tem... Bom, estamos dando um spoiler aqui, tá, gente? Já avisando sobre o segredo da cabana. Mas bem rapidinho. Esse filme, ele mostra que tem pessoas controlando ali, o que eu acho legal. E eles gostam de assistir, sabe? Eles gostam de assistir tanto ela... transando com o cara ali, e todos eles param, tem uma cena que todos eles param pra assistir essa cena, e eles que mandam, né, os perigos ali pra como eles vão morrer, quem vai morrer e tal, e eu acho que tem essa visão sobre o público, do que o público, um certo público gosta de assistir, e os diretores e os realizadores desses filmes, assim, o que eles gostam de ver, né? Fetichizar a violência contra a mulher, né? Uma coisa... Enfim, que eu odeio. Eu acho que é só também a gente pensar que, tipo, essas listas de clássicos do cinema, melhores dos cinemas, né, que são feitos por críticos brancos, enfim, héteros, enfim, geralmente estão só esses filmes de gangster, por exemplo, né, que tem uma valorização da violência muito grande. E da masculinidade. Eu acho que às vezes é isso, né, às vezes é o prazer em ver a violência, enfim... Acho que pelo menos agora, né, que a gente é estudante de cinema, eu vejo muita gente da nossa geração, assim, gostando bastante de Tarantino, né, mas é justamente pelo visual da violência dele do que, não sei, outras coisas, sabe? É só a violência que importa. Enfim, e eu acho que a representatividade acaba ficando só para os filmes independentes, né, e isso é muito triste, porque... acaba não sendo visto, né? É igual o Night of the Living Dead, que é um filme independente, né? Começou sendo, teve um custo de produção aí de $117 mil, né? Que é um orçamento muito baixo para o cinema americano, né? E, enfim, ele foi... Assim, eu acho que até essa escalação do Dwayne Jones, além de ele ter sido provavelmente, com certeza, o melhor ator ali do casting, mas eu acho que parte disso foi por conta de ser uma produção pequena. Porque se fosse uma produção grande, por exemplo, Hollywood atrás, eu acho que isso não aconteceria, né? É uma coisa interessante, por exemplo, de se ver, que é uma série que eu gostei, que saiu esse ano, que é o Hollywood do... Eu esqueci o nome dele. Do Ryan Murphy. Eu gostei muito porque é tipo repensar a história, sabe? Parece que é uma visão um pouco até positiva do que poderia ter sido se a gente tivesse colocado ali. Mas o que aconteceu na verdade não foi aquilo é só uma ficção. E aí a gente tem filmes igual Night of the Living Dead sendo praticamente o primeiro herói negro do cinema. E isso é muito triste, né? E uma coisa que acontece também do lado feminino, né? Por exemplo, é em Crepúsculo. Eu falei que não ia falar de Crepúsculo aqui, mas vou falar de Crepúsculo porque... Todo episódio ele fala de Crepúsculo, é impressionante. Gente, eu terminei de fazer um trabalho sobre Crepúsculo agora, então tem que falar. As duas coisas que a gente nunca deixa de falar nesse podcast, pra quem escuta sabe, que é, primeiro, Crepúsculo e, segundo, o sistema capitalista. Exato. Então, a gente sempre dá um jeitinho de falar sobre isso. Já fizemos um check, enfim. Então. De Crepúsculo, o que a gente tem? Primeiro filme, um filme praticamente de baixo orçamento para Hollywood. E justamente nesse primeiro filme eles chamam a Catherine Hardwicke, que é uma diretora mulher. E nos filmes seguintes, em vez de chamar ela de novo ou chamar outra mulher, não, vamos lá, vamos chamar todos homens para os 4 seguintes. E assim... Ela mesma falou, né, que ela só foi escolhida porque eles achavam que o filme não ia fazer sucesso. Então, é muito triste pensar numa coisa dessa, ainda mais porque, queira ou não, as pessoas gostando ou não de Crepúsculo, ele foi muito significativo, né, pro cinema mainstream, porque praticamente a gente só tinha a Bella de protagonista feminina no cinema naquela época. E depois a gente foi ter, de novo, com a Mulher Maravilha, só agora, sabe, de um protagonismo grande, né, num cinema que teve uma visibilidade muito grande. Então, assim... É triste que esses filmes acabam ficando só pro indie, né? Pra ser... da Katniss. Oi? Eu me lembrei da Katniss. Sim. Ah, é verdade. Jogos Vorazes. Verdade.
que provavelmente também, a gente já falou isso no nosso episódio, né, de Jogos Vorazes, mas Jogos Vorazes provavelmente só foi adaptado por conta do sucesso de Crepúsculo. Se Crepúsculo não tivesse feito sucesso, infelizmente Hollywood descartaria essa história tão linda e, enfim, Jogos Vorazes é uma história muito importante, eu acho que tem uma representação feminina muito mais interessante, enfim... É triste, né, que isso tenha que ficar justamente pro público indie e, por exemplo, Night of the Living Dead, uma coisa interessante que eu achei sobre isso é que ele basicamente fez muito sucesso entre a comunidade negra americana, né, eles apoiaram muito esse filme e, assim, eu vi essa mesma comoção de novo no Pantera Negra, né, nossa, isso foi muito interessante, esse movimento dessas pessoas indo assistir esse filme, sabe, nossa, e a mesma coisa na sessão que eu tava do Nós. Aconteceu a mesma coisa. Eu nunca tinha visto, acho que uma sala com praticamente 90% de pessoas negras. Geralmente, quando eu ia no cinema, na verdade, 90% eram brancas. E, assim, nossa, foi muito lindo de ver, sabe? O quanto a representatividade é importante na indústria de Hollywood e a gente precisa mudar essas coisas, sabe? E é engraçado que o pessoal copiou todas as regrinhas, os tropes que o Romero usou nesse filme, mas uma coisa eles não copiaram, que é usar um protagonista negro. É ou não é? É o Rick Grimes da vida, todos os líderes de grupos de sobreviventes e tal, sempre um homem branco. Mas eu acho que muito do que os dois, né, estão falando vem de uma estrutura branca. Sim. Inclusive, a forma como a mulher é representada e a forma como o negro é representado vem porque na base a gente encontra uma estrutura essencialmente branca. Na verdade, uma estrutura essencialmente masculina, branca, heterossexual, cisgênero. Sim. E aí a gente fala, lá vem a milituda. E nem é isso, sabe? É porque... Olha o nível do absurdo, né? Pessoas brancas costumam... Uma coisa que eu vi assistindo Lovecraft Country, a série que saiu agora há pouco na HBO, é que, independente das críticas que você possa ter à série, como série ou enfim, pessoas brancas, elas não estão acostumadas a não se enxergarem na tela como os centrais. Então, é aquilo. O negro, a mulher... ela está sempre acostumada a encontrar formas de se identificar no que esses grupos veem nas telas. Independente de não estarem sendo vistos, não se enxergarem ali. Eu estou vendo uma história de um homem branco, mas, nossa, eu consigo me identificar com outras situações e mergulhar na história, ou não me identificar com nada e conseguir tirar alguma coisa da história ainda assim. Só que quando você é um homem branco, principalmente quando você é um homem branco hétero, você está tão acostumado a ser sempre o centro de tudo, que quando você não pra que eu vou ver isso? Qualquer coisa é motivo para você abandonar o filme, a série, não assistir, não ver. E tem gente que tem a audácia de dizer em alto e bom som, eu não assisto isso, porque assim, né? É uma história que não parece comigo, né? Oi? Que é isso, é o costume de você ser o centro, sempre. E muito disso vem do cinema mesmo, sabe? De uma estrutura que sempre coloca o homem branco como centro de todas as narrativas. Porque eles estão ali na base, eles são os produtores, os donos de estúdio, quem criou o sistema como um todo. Então, para eles também é interessante que essa estrutura continue, mesmo que, por exemplo, as mulheres elas sejam a maior parte do público, basicamente. E para um filme ir bem, ele tem que ir bem com o público feminino. Mas eles continuam dizendo que não vão fazer filmes. Vai fazer esse filme, sabe, com tanto protagonismo feminino, pra quê? Então, é uma estrutura. E é isso. O Romero foi lá e fez um filme de zumbi que iniciou o gênero, basicamente, com um protagonista negro, mas a gente pode botar um protagonista branco, porque mais pessoas vão se identificar do que com um protagonista negro. Porque essa é a forma de pensar. E eu acho que o mesmo vem com essa forma de colocar mulheres. Se tudo é feito através do olhar do homem branco, inclusive, quem vem depois e começa a ver cinema, já meio que
aprende a ter esse mesmo olhar. Sim. E muitas vezes não problematiza esse olhar. Se você cresce vendo o corpo feminino sendo sempre massacrado, o estupro sendo usado como recurso narrativo constante, sabe? A câmera fetichizando a mulher e a violência contra a mulher, a sexualização assim, feminina sendo sempre banalizada, o corpo feminino sendo banalizado. Inclusive, muitas mulheres elas vão começar a achar que isso é normal e natural e a colocar isso dentro dos seus filmes, sabe? Para isso não acontecer, é preciso, inclusive, uma desconstrução do olhar padrão, porque é isso, é tão masculino e branco que é o padrão. Sim. É absurdo. É verdade. É isso que a gente gosta nessas discussões. Carissa bateu certinho com a gente, porque a gente fala que vai falar do filme, a gente fala de outras coisas em volta do filme. Exato. Entendeu? A gente engana todo mundo aqui. Rafa, você quer fazer a nossa pergunta? Então vamos para a nossa pergunta final, que é o apocalipse desse filme. Ele pode acontecer? Não duvido. Acho ele até bem realista. Um vírusinho aí no ar, as pessoas começam a atacar e no fim o grande problema nem é o vírus. Exato. É o ser humano que tá bem, que tá saudável. Gente, quase que a gente tá vivendo agora. Então, que semelhança, né, com a realidade, gente. Sim. Gente, eu já acho que esse filme também pode super acontecer, porque a gente tem sinal de telefone ruim até hoje. Tá aí, eu vivo com esse problema na Claro, todo dia. Então, assim, eu tô achando que o fim do mundo já está aqui, já está próximo, sabe? Já vai acontecer, já tenho certeza, o telefone já não tá funcionando. Ligo na Claro, ninguém responde, enfim, já chegou, certeza. Falar pra você que a Vivo também não tá muito melhor que isso não, tá? Então agora virou pra gente reclamar. Estamos aqui pra reclamar das operadoras de telefone, de internet. Certo, a gente tá gravando, graças a Deus deu tudo certo agora com esse podcast, a gente conseguiu gravar, a internet tá funcionando, mas olha, não é sempre assim, tá, gente? Eu também acho que pode acontecer, que é muito, muito realidade, porque, como eu disse no começo, o pior erro desse protagonista, e ele fala algumas horas, vamos esperar porque quando ele falou isso, vamos esperar porque vão vir resgatar a gente, eu falei, ai meu Deus, que inocência. Porque eu falei, como é que ele nunca se acredita nas autoridades quando, né, no apocalipse é a primeira... Qual que é apocalipse? Primeira regra, não acredita nas autoridades. A gente falou de um filme, foi o primeiro filme que a gente falou, aliás, que é o Extermínio, o 28 Days Later, que esse é o tema, não confiar nas autoridades, as autoridades inglesas lá no caso, em que ele vai procurar os militares, e os militares são os estupradores. Ele vai procurar a igreja e o padre quase come ele. Ele vai procurar... e ele fala, não, o governo deve de alguma maneira... Então, todas as figuras de autoridades ali daquele lugar decepcionam ele. Então, eu acho que esse é uma constante nesses filmes. Eu acho engraçado. Geralmente, eles eu acho que querem... questionar, falar, olha, quando tudo tiver uma bagunça, tiver na merda, o que vai acontecer é que a gente tá ferrado, meu filho, entendeu? Ou a gente se organiza, e esse geralmente é um problema desses grupos, tem sempre um filho da mãe que vai contra e que atrapalha todo mundo, né, que daí tem alguém tentando liderar e salvar, não, gente, ó, vamos se organizar aqui, vamos fechar as paredes, vamos fechar as portas e não sei o que lá, tem sempre um que fala, não, vou pegar a arma, sabe, tem sempre assim, dá uma raiva, em todas as coisas de sobrevivência tem que ter sempre um que quer mandar mais do que o outro. Mas talvez seja essa a lição que a gente tem que tirar, sabe? Sim. Que não dá pra confiar no sistema, e é frágil, né? O sistema é frágil. E nessas horas que a gente vê em crises, né? Agora tá acontecendo a quarentena, e a gente vê como todos os problemas que já existem aparecem muito mais, né? A gente falou aqui quando estava acontecendo mais fortemente os protestos nos Estados Unidos, uma coisa que eu notei, né, uma coisa que aconteceu foi por causa da morte
do George Floyd, né? Que era o nome dele. Que foi filmado. E eu fiquei pensando... A cena que aconteceu é de revoltar qualquer pessoa, assim, é muito forte mostrar aquela filmagem. Mas já foi filmado antes, e já aconteceu tantas e tantas vezes antes, eu fiquei me perguntando por que agora? Por que isso foi a gota d'água? E eu acho que tem muito a ver com a quarentena, sabe? Com as pessoas estarem no meio de uma crise, estarem prestando mais atenção às coisas... criam cores mais berrantes, assim, os problemas, assim, que já existem, sabe? Então, e problemas pioram também, lógico, que tem acontecido, pessoas pobres ficam numa situação muito pior, mulheres que sofrem abuso doméstico, aumentou muito o número de casos, então todos esses problemas parecem que pulam agora na nossa frente, né? E, moral da história, não confie nas autoridades, é isso que eu ia falar. E nem no sistema capitalista, né? Pra gente fazer o check nas nossas listas. Exatamente. Você que tava aí com o seu bingo do Um Dia Depois do Fim do Mundo, você já pode colocar Crepúsculo, sistema capitalista. A gente só não falou... Tem mais uma coisa, né, Rafa? Que a gente sempre fala aqui. O que a gente fala? Nossas loucuras a gente já falou. Várias delas. Não, essa é normal também. Tem mais alguma coisa que você queria falar desse filme, Carissa, sobre... Assistam, é válido. Apoiado, vocês ouviram aqui. Sim. Então, vocês ouviram aqui primeiro, tá, gente? Esse vai ser o fim do mundo, apocalipse zumbi. E a nossa primeira regra é não confie nas autoridades, tá? E o que vocês acham? Quais são as suas regras do apocalipse zumbi? São as regras, se você segue as regras do Zumbilândia, por exemplo, a gente já não indica, entendeu? Não indica tanto porque, como a gente já falou, já não são regras muito boas, entendeu? É um carinha ali, parece o Zuckerberg lá, que é um carinha, né? Um nerdzinho, cheio de preconceitos também, a gente já falou sobre esse filme. É o do 28 dias, do 28 Days Later... É o da Noite dos Mortos-Vivos? Quais são as regras do apocalipse zumbi que você vai seguir? Você pode falar isso pra gente nas nossas redes sociais, que é @depoisdia no Instagram e no Twitter, /depoisdia no Facebook, Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube. Aliás, eu ia falar pra vocês, se vocês estão escutando a gente no Spotify, por favor, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Porque ajuda também. Sim. A gente tá tentando aumentar ali o número de inscritos por lá também. E eu queria agradecer mais uma vez muito a presença da Carissa, dela ter topado participar, dado essa aula pra gente, ter falado tanta coisa legal. O canal dela, gente, ela tá falando ultimamente bastante sobre o Lovecraft, a série, né? E a gente, inclusive, tava falando que o Rafa começou a assistir, eu vou começar a assistir por causa, porque eu quero conseguir seguir todos os episódios. Cada episódio ela tá comentando. Ela fala sobre todas as áreas, principalmente sobre terror, né, Carissa? Mas sobre todas as áreas do cinema, assim, ela fala alguma coisa, vários gêneros diferentes, sobre representatividade, várias coisas no seu canal, né, Carissa? Você quer indicar? Indica pro pessoal, fala pro pessoal te seguir. Vão lá se inscrever no meu canal. Tem vários vídeos sobre cinema, série, audiovisual em geral. E de vez em quando algumas coisas sobre mercado audiovisual, né? Porque assim, pessoas, sabe, que trabalham no mercado audiovisual no Brasil, ou seja, sofredora. Então a gente tenta compartilhar o próprio sofrimento com as outras pessoas para que elas saibam no que elas estão entrando. É por amor, entendeu? Tem que ir pelo amor. Generosidade. Não é pena, gente, mas é assim, tem que amar muito. Se não ama, pensa 2 vezes, vai pelo amor. Você não entra nesse meio pra ficar rico. Essa que é a verdade. Principalmente no Brasil. Você não é pra ficar rico, entendeu? E tem que entender que é isso. É no Brasil, entendeu? Você tá no Brasil. Funciona diferente de como funciona nos Estados Unidos. Então, não sonha. Você não vai ser roteirista e ganhar o absurdo que os roteiristas americanos ganham. Queria eu. Nossa, isso é muito bom. Gente, todas as redes e o canal da Carissa vai estar nas descrições do Spotify, do YouTube, todos os lugares para vocês darem uma olhada lá. Vale muito a pena. Ela tem um curso também. Não sei se ainda está disponível o seu curso. Vai entrar o segundo módulo. A gente vai botar para vender de novo.
Ah, legal. que a gente vendeu tipo uma primeira remessa, e aí agora acho que, eu não sei se no meio, final de novembro ou no início do ano, assim, mas a gente vai botar de novo. Ah, bacana. Para quem se interessa por roteiro, direção e produção, para fechar a tríade, entendeu? Para atender o básico das 3 coisas. Não é só comigo, tá? É comigo e com mais 2 amigos, porque, enfim, cada um é de uma área diferente, então a gente fala das nossas especialidades. Sim. Tipo, eu falo de roteiro, um pouco de direção. Cada um tem um conhecimento diferente e tal. Muito bacana. Então, a gente vai deixar então todos os links na nossa descrição. Muito obrigado por escutarem. Gente, cuidado com o apocalipse zumbi. Bunker 002, câmbio desligo. Gente, muito obrigado por terem escutado. Quero de novo agradecer muito a Carissa Vieira. Muito obrigado por estar aqui. E, gente, olhem o seu telefone agora e vê se tá tendo sinal, tá? Porque senão isso já é um sinal do apocalipse. Tá? Rafael aqui, Bunker 03, câmbio, desligo.